No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje é o último dia em que eu vou ler aqui o texto, o comentário de São Roberto Bellarmino, a quarta palavra de Cristo na cruz, onde ele vai nos falar particularmente da virtude da humildade. Mas antes disso eu quero dar dois avisos aqui para vocês. Primeiro que na segunda-feira agora, segunda-feira dia 20 e... Não é 20 ainda, né? É 20 sim. Dia 22, às 19 horas, eu vou fazer uma live aqui, desta vez ao vivo, quer dizer, não vai ser o podcast gravado como tem sido, e vou falar sobre como é que se articulam os temas que eu desenvolvo aqui na internet. Quer dizer, fundamentalmente, o cristianismo, a tradição cristã, né, as artes, a questão do sentido da vida humana, porque particularmente no trabalho do ator, mas nas artes em geral, né, a ação humana e, portanto, o seu sentido são essenciais, né? E também vou falar sobre um quarto tema que me é muito caro, que é o desenvolvimento da personalidade, que está relacionado exatamente com as outras coisas. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender como é que esses temas diversos, né, parece que eu estou falando que cada um deles são compartimentos, estanques, separados uns dos outros, mas na verdade eles se articulam no meu trabalho. Então vou falar sobre isso na segunda-feira, então agende aí e não esqueça de acompanhar, porque certamente isso vai esclarecer você sobre o sentido da nossa própria vida, né? E como é que as artes particularmente, né? E o estudo mais profundo das escrituras e dos ensinamentos dos santos e do próprio Cristo, antes de tudo, podem ser articulados na nossa vida, tá bom? E o segundo aviso é que nesta semana que vem também nós faremos a nossa Black Friday, que nós chamamos de Black Malé, quarta, quinta e sexta, 24, 25 e 26, onde todos os cursos que eu já fiz e sobre os quais eu vou falar semana que vem também um pouco, e também a plataforma Convívio estarão à disposição para vocês assinarem. A plataforma Convívio, por já ter um preço bastante acessível, não vai ter desconto para a assinatura dela. A vantagem é que ela vai estar aberta, porque nós abrimos só periodicamente. Mas os cursos vão estar com vários descontos. Então eu vou deixar aqui um link aqui embaixo do vídeo para que vocês se inscrevam, porque só aqueles que se inscreverem lá na nossa página, que estiverem num grupo de WhatsApp que a gente criou para isto, é que vão ter o brinde, vão ter o privilégio de ter esses descontos, tá bom? Então, cliquem aqui e inscrevam-se também para a nossa Black Friday. Então vamos lá. O último fruto de São Roberto Bellarmino que nós colhemos aqui desta passagem do Evangelho é a virtude da humildade, não é? Diz ele que Cristo, neste momento, né, quando ele diz meu Deus, por que me abandonaste? Ele foi despojado completamente de tudo já, né? Ele está ali nu,
na cruz, sendo escarnecido, desprezado, abandonado por todos e, neste momento, abandonado pelo próprio Pai, né? Pelo próprio Deus. No caso, ele chama de Deus, a gente explicou, o São Roberto explicou esta semana por quê, né? Então diz São Roberto Bellarmino que em nenhum momento a prática da virtude da humildade, né, que Cristo explicitamente nos aconselha e se coloca como exemplo quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em nenhum momento, portanto, essa prática, juntamente com a prática da paciência, que não pode ser separada da humildade, diz São Roberto, ela foi praticada em tal amplitude quanto neste momento. Pois Cristo nos mostra com estas palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Que com o consentimento de Deus, tal como testemunharam as trevas que se fizeram neste momento, tinha-se obscurecido toda a sua glória e a sua excelência. E Nosso Senhor não poderia ter suportado isto se não tivesse possuído a virtude da humildade no grau mais heróico. Então ele comenta que a glória de Cristo, eu vou fazer uma síntese aqui desse trecho, era visível, não é? Desde sempre, desde o seu nascimento, mas especialmente na sua vida pública, né? Então ele cita, inclusive, São João, que diz: nós vimos sua glória, a glória de Filho unigênito, né? Então, a sua paixão lançou um véu sobre a retidão da sua vida, né? Pois foi cravado numa cruz entre dois ladrões, como um farsante e um usurpador de um reino alheio. E Cristo confessou que o ter sido abandonado por seu Pai parecia projetar um maior resplendor à glória da sua vida inocente. Pois Deus pois Deus não costuma abandonar os homens retos, mas os perversos. Com efeito, todo homem orgulhoso tem particular cuidado para evitar que se diga de dizer algo que possa levar os seus ouvintes a deduzir que ele foi desprezado, menosprezado. Mas os homens humildes e pacientes, cujo rei é Cristo, aproveitam diligentemente toda a ocasião de praticar a sua humildade e a sua paciência, desde que não violem a verdade. Quanta paciência, quanta humildade lhe foi necessária para suportar semelhantes insultos, especialmente aquele de quem São Paulo disse: assim é o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, incontaminado, apartado dos pecadores, elevado acima dos céus. Essa paixão projeta uma sombra tal sobre a sua real majestade, que estava portando uma coroa de espinhos como diadema, uma cana, né, como cetro, um patíbulo como câmara de audiência, os ladrões como seus reais hóspedes. Quanta paciência, então, quanta humildade lhe foi necessária a ele que era o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Príncipe dos Reis do mundo, deste mundo. Que direi da alegria de coração da qual Cristo gozou desde o momento mesmo da sua concepção, e daqui, se tivesse desejado, poderia ter feito participar o seu corpo neste momento, né? Ele não
ele sofreu porque quis, como dizem os evangelhos, né? Ele poderia ter isentado o seu corpo da dor. Enfim, a sua paixão obscureceu tanto a poderosa dignidade da sua pessoa divina, que aquele que se senta não só acima de todos os homens, mas acima dos próprios anjos, pôde dizer: mas eu sou um verme e não homem, a vingança dos a vergonha dos homens e o asco do povo. Ele está citando Isaías aqui, né? Cristo, então, desceu na sua paixão ao abismo mesmo da humildade. Mas essa humildade teve sua recompensa e sua glória. O que Nosso Senhor tinha prometido com tanta frequência de que aquele que se humilha será exaltado, nos diz o apóstolo que foi exemplificado em sua própria pessoa. Se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos abismos. Assim, quem parecia ser o menor dos homens é declarado o primeiro, e uma pequena e como que passageira humilhação foi seguida por uma glória que será eterna. Assim também ocorreu com os apóstolos e os santos. São Paulo diz dos apóstolos: temos sido até agora como que o lixo deste mundo, né? E o dejeto de todos, né? O desprezo de todos. Isto é, ele compara os apóstolos às coisas mais vis que são lançadas sob os nossos pés. Assim foi a sua humildade. Qual é a sua glória? São João Crisóstomo nos diz que os apóstolos estão sentados agora nos céus, junto do trono mesmo de Deus, onde os querubins os louvam e os serafins os obedecem. Eles foram associados aos grandes príncipes da corte celestial e estarão ali para sempre. Se nós, homens, considerássemos quão glorioso é imitar nesta vida a humildade do Filho de Deus e víssemos a quanta glória nos conduziria esta humildade, haveria muito poucos homens orgulhosos. Mas, já que a maioria dos homens mede tudo com os seus sentidos e com considerações humanas, não devemos surpreendermos-nos se o número dos humildes é pequeno e o dos orgulhosos infinito. Vale lembrar, para terminar, que tanto a humildade quanto o orgulho são atitudes, não é, que da alma, vamos dizer assim, são uma maneira de olhar para as coisas, né? De considerar-se superior, no caso do orgulho, especial, acima dos outros, mas que essa atitude, tanto de humildade quanto de orgulho, se traduz e se realiza mesmo nas nossas ações, naquilo que nós fazemos. Quer dizer, a humildade e o orgulho não são propriamente frutos de uma ação. Nós não fazemos a nossa humildade, não é? Nós fazemos ações que correspondem a um ponto de vista humilde, de alguém que conhece o seu lugar. Então, a humildade é muito fruto da inteligência, da nossa visão, da nossa percepção clara de quem nós somos, quem é Deus, e do nosso lugar, e da consciência mesmo das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas incapacidades, e
a consciência também de que, como diz São Paulo, tudo que nos foi dado, ou melhor, tudo que nós temos, todos os nossos dons, todos os nossos talentos nos foram dados. Então, como diz São Paulo, nós nos orgulhamos do quê? Não é? Então, meditar sobre isto, né, de que nós somos muito pequeninos, nascemos há pouquinho e vamos morrer logo logo, e a infinitude de Deus e a grandeza e beleza do universo já são motivo suficiente para que a gente se coloque no nosso lugar, não é? E olhemos para as coisas com um olhar limpo, sabendo o nosso tamanho, sabendo o tamanho do universo, a infinitude do próprio Deus, e, portanto, realizando ações de acordo com essa intelecção, com essa consciência. Então ficamos por aqui hoje e encerramos essa semana dedicada ao comentário de São Roberto Bellarmino, e espero vocês na segunda-feira. Estarei aqui online, como eu disse no início, para falar sobre a essência desse trabalho que eu venho desenvolvendo na internet e que pretende ser mesmo um apoio para vocês, né? Eu pretendo dar elementos para que vocês cresçam como pessoas, como cristãos, aqueles que são cristãos também, mas atualizem, vamos dizer assim, as possibilidades da sua existência, que nos são oferecidas exatamente pela tradição cristã, pelas obras de arte, pela nossa compreensão, né, pelos estudos da própria natureza humana, da ação humana, que particularmente no teatro a gente estuda profundamente. Então aguardo vocês na segunda, fiquem com Deus, um bom final de semana e até lá.